Vamos, galera, vamos começar. Hoje é dia 14 de outubro de 2022, mais uma aula da disciplina de linguagem de programação 1. Bom, eu vou mostrar aqui o último exemplo que nós fizemos na aula passada. Pronto, chegou aí, né? Beleza. Bom, o último exemplo que nós fizemos na aula passada foi... Vamos pegar aqui. Foi o P2. No P2, nós fizemos esses testes aqui, ó. Fizemos testes com cast, funções numéricas, ou raiz quadrada, funções string, vimos a parte de constante com define, usamos aqui essa constante, vimos aqui a questão do igual, igual, ou igual, 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 que é essa parte aqui do tutorial, ó. Vamos voltar lá nos tutoriais, tutorial aprendendo PHP, são os operadores, não é isso? Os operadores aritméticos, os operadores e os de comparação. Vimos de igual, idêntico. Beleza. E nesse exemplo também, nós acabamos já fazendo a implementação do if-else. Eu vou... Encosta a porta para mim, por favor. Esse ruído vai atrapalhar a gente. Aí. Obrigado. Bom, beleza. Então, vimos também o if-else. If e else. Isso aqui não deve ser muita novidade, se estudar isso em algoritmos. Vimos aqui o if-else, tá? Então, hoje, eu queria ver se a gente consegue trabalhar os 3 próximos tópicos aqui, ó. O case, o loop e as funções. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai empatar com o pessoal, com a turma da noite, que já está bem adiantado. Então, vamos fazer um novo exemplo que vai trabalhar esse switch aqui, ó, que é a forma de fazer o case no PHP. Eu vou criar aqui... Vou copiar isso aqui. Eu vou criar aqui, então, um novo arquivo chamado p3.php. E nesse P3, editar em uma nova aba. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. Vou pegar, na realidade, só esse pedaço aqui, que é o que nos interessa. Ó. O esqueletinho HTML e o trecho de programação PHP. Vou botar aqui LP1. Hoje é dia 14 do 10 de 22. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Esse case, ele é uma opção ao if, tá? Dá para fazer a mesma coisa com case, dá para fazer com if-else. Então, são 2 possibilidades de se fazer a mesma coisa. Aí, cada caso é um caso. Quando você precisar desse tipo de recurso da linguagem, você pode avaliar qual das alternativas você pretende implementar no seu algoritmo. Eu vou fazer um teste aqui com esse case. Funciona assim. Switch a variável. E aí, eu quero testar um conjunto de possibilidades para essa variável.
Então, eu coloco, caso essa variável tenha esse valor, faz isso. Caso o valor da variável seja esse, faz aquilo. E assim sucessivamente. Vou copiar esse exemplo aqui. Deixa eu criar uma variável. Eu vou copiar e vou fazer os ajustes, tá? Para um exemplo nosso. Por exemplo, vou criar uma variável que vai ser... vou chamar de dia. Dia, semana. Vou pôr aqui terça. Certo? E aí eu quero testar essa variável. Quais as possibilidades de valores para essa variável eu quero testar? Se for segunda, eu vou falar, a mensagem será iniciando a semana, primeiro dia. Esse break aqui é importante. Esse break, ele faz tem a seguinte função. Caso a sentença verdadeira seja essa, ou seja, se essa variável dia-semana equivale à segunda, ele vai processar todas as linhas de algoritmo que tem aqui dentro, e esse break já manda ele para fora, lá para a linha 21, para seguir o fluxo do programa, e ele não vai testar as outras possibilidades. Se for terça, vou botar no padrão aqui, vamos botar segunda com letra maiúscula, quarta, quarta, quinta e sexta. Vamos colocar quarta, quinta, sexta. Então, iniciando a semana, terça, a mensagem vai ser: ainda falta bastante para acabar. Na quarta, metade do caminho. Quinta, chegando o final. Último dia útil. Bom, deixa eu ver se eu melhoro a visualização disso aqui. Então, beleza, vamos lá, vamos entender aqui. Eu quero testar o conteúdo da variável dia-semana. Se o conteúdo for segunda, eu faço isso aqui e caio fora lá para a linha 27. Se for terça, eu faço isso aqui e vou embora lá para a linha 27 do algoritmo. Se for quarta, isso. Se for quinta, isso. Se for sexta, isso. Caso contrário, se não teve nenhuma opção aqui que corresponde ao conteúdo da variável, ele vai fazer esse aqui. Consequentemente, se não é de segunda a sexta, final de semana. Certo? Então, a princípio, nesse teste, colocamos terça, ele deve mostrar a mensagem, ainda falta bastante para acabar. Salvou? Vamos lá, testar o P3. Deixa eu chamar aqui o prof. P1, P3. Ainda falta bastante para acabar. Essa é a mensagem. Se a gente olhar aqui no nosso código, ainda falta bastante para acabar. E se a gente botar aqui domingo? Domingo. É segunda não, terça não, quarta não, quinta não, sexta não. Então, ele vai entrar aqui no default, que é quando não acontece nenhuma das opções anteriores. Salvou, atualizou, final de semana. Então, ele executou essa parte final aqui do código. Tudo bem? Eu poderia usar o if também. Tá? Dá para fazer com if. Mas aí fica a critério do programador. A linguagem te dá as duas possibilidades e na hora de implementar você escolhe aquela que você acha mais adequada. Ok, vamos para os loops agora, porque os loops são importantíssimos. Eu queria também passar um exercíciozinho hoje. Com base nesses exemplos que nós já fizemos. Os loops são as estruturas de repetição que a linguagem de programação oferece para que você crie
possibilidades de repetir um trecho de algoritmo uma certa quantidade de vezes até que uma determinada condição possa ser verdadeira. No PHP, nós temos 4 possibilidades, o while, do while, o for e esse outro aqui que a gente vai trabalhar só quando a gente for... A gente vai deixar para testar ele quando a gente for trabalhar com o vetor, array, matriz, tá? Então, vamos testar os outros 3 aqui. Então, tem o while. Vamos ver como é que o while funciona. Muito simples. While, uma condição, enquanto essa condição é verdadeira, o que está dentro do while será processado. Aqui no exemplo, ele começa o x com 1, enquanto o x menor ou igual a 5, enquanto essa sentença aqui é verdadeira, ele vai repetir o trecho de código que está aqui dentro. Eu vou, inclusive, copiar isso aqui para a gente testar. Vou colocar aqui na sequência do nosso algoritmo, do P3. Vou colocar um trecho de código aqui para explicar o while. Bom, vou deixar esse mesmo, tá? X começa com 1, enquanto x menor ou igual a 5, ele vai mostrar essa mensagem. Na mensagem eu vou botar deixa eu ver, vou botar aqui de fora. H2, só para aumentar um pouquinho a fonte, para facilitar a visualização quando alguém for assistir de novo no YouTube. Então, eu vou mostrar aqui, ó, valor de x igual, aqui dentro vai aparecer o valor de x. Vou tirar esse BR, não quero. Aliás, eu vou pôr esse valor de x aqui, ó. Vou tirar ele aqui, vou pôr ele aqui em cima, que aí eu mostro ele uma vez só, e vou mostrar o valor de x e vou colocar uma vírgula em um espaço. Então, vai ser o valor de x, espaço, vírgula, espaço, depois quando voltar aqui de novo. Tá, eu vou explicar, depois eu mostro isso aqui funcionando. Vou mostrar a mensagem, valor de x igual. Depois eu crio uma variável x que começa com 1. Aqui eu tenho o while, que é um bloco, uma estrutura de loop, né, de repetição, que vai fazer com que todas as linhas de algoritmos que estiver aqui dentro serão processadas enquanto essa sentença aqui for verdadeira. Então, percebam que essa sentença ela é testada antes mesmo do primeiro processamento do algoritmo que está aqui dentro. Então, ele testa x menor ou igual a 5, sim, verdadeiro. Só aí ele vai começar a executar o bloco de programação que tem aqui dentro. Fala, chefinho, bom? Então, veja bem, recapitulando, porque a gente precisa entender isso aqui, porque o próximo, o do while, é o contrário. Ele executa primeiro e testa depois. Aqui ele testa primeiro, testa antes de executar. No outro que a gente vai estudar, ele executa e depois testa. Tá? Então, x menor ou igual a 5, verdadeiro. Então, mostra valor de x, mostra uma vírgula. X mais mais, o x que valia 1 passa a valer 2. X é menor ou igual a 5? Sim, ainda é verdadeiro. Mostra o valor de x, x mais mais, x passa a valer 3. Então, percebam que, dentro dessa estrutura de repetição, o valor de x é alterado, porque em algum momento isso aqui precisa ser falso. Porque se isso aqui não for falso em algum momento, seu programa vai entrar no que a gente chama de loop infinito, ou seja, ele nunca sai daqui, porque se em nenhum momento do processamento x vai deixar de ser menor ou igual a 5, essa estrutura de repetição nunca para. E aí, seu programa fica eternamente aqui. E isso poderia simular, por exemplo, um programa que travou, né? Só que no caso da linguagem de programação PHP, normalmente o PHP vai estar rodando em um servidor e entre as configurações que existem nesse servidor, existe uma espécie de timeout para o PHP. Normalmente o padrão são 30 segundos. Então, se um algoritmo PHP fica mais de 30 segundos processando, o próprio servidor pode derrubar ou cancelar o processamento daquele algoritmo para evitar a sobrecarga do servidor.
Vamos testar isso, então. Então, ele deve mostrar os valores de x aqui. Vamos ver o que vai dar. Repetindo aqui o P3. Valor de x. 1, 2, 3, 4, 5. Então, mostrou até o 5. Se eu mudar isso aqui para, sei lá, menor que 9, e em vez de menor igual, vou pôr só menor. X menor que 9, salvou, atualizou, ele vai até 8. Para no 8, porque quando for 9, já não é mais, né? X valendo 9, ele não é menor do que 9. Então, ele não continua e vem aqui para o final. Tudo bem com o while? Alguma dúvida? Então, vamos para o próximo. O próximo é o irmão gêmeo do while, só que ele é o do while. Como é que funciona? Ele primeiro executa o bloco de algoritmo para testar no final. Então, quando você usa o do while, ele vai executar o trecho de algoritmo que será repetido a primeira vez e vai testar no final. Vamos pegar aqui um exemplo. É praticamente o mesmo exemplo, só que eu vou fazer um ajuste nele aqui. Vou colocar aqui também. Eu vou trocar de x, vou colocar y. Y começa com 1. Vou mostrar aqui. Deixa eu repetir isso aqui para fazer uma quebra de um para o outro. Vou copiar isso aqui também. Tá? Para a gente conseguir separar legal. O valor de y. Y começa com 1. Vamos mostrar o valor de y. Y, vírgula. Vou tirar esse BR também. Y mais, enquanto y menor igual a 15. E depois, aqui no final, a gente... Bom, então lá, recapitulando, o trecho que nós vamos testar agora é esse aqui, ó. Ai, misericórdia. Caiu de vocês? Ih, o nosso aqui não caiu, não. Eu acho que o nosso não caiu, não. Todo mundo caiu aí? Tenta ligar de novo aí. Eu desliguei o ar-condicionado porque se foi uma oscilação aí, o ar pode estar atrapalhando. Não faço ideia, na dúvida desliguei. Ele tá vindo lá, tá vindo, e olha lá, o do projetor tá junto, ó, o projetor tá saindo lá do mesmo tubo, tá indo para ali, dali não sei para onde vai. Ligou aí de novo? Conseguiu ligar o computador? Engraçado, não caiu aqui, né? E meu notebook não tem bateria também, não. Acho que foi só da... Só da turma da bagunça lá do fundão, caiu, é castigo divino isso aí, tá vendo? Foi praga minha. Ai, energia. Ai, ô. Tudo bem? Então, bom que nem liga mais. Ai, ó, a praga foi tão forte, tá vendo? Castigo. Agora quer saber do ar-condicionado. O ar-condicionado do Michel. Vai, voltou aí o Mitch?
Engraçado você que caiu. Ah, não, começou a atualizar. Aí dessa fila aqui, dessa aqui. A pessoa deu, né? Não, ele já foi também. Engraçado. Mas você está no notebook aí. Você tem uma bateria. Percebi que serve alguma coisa. Tá certo. Vou ligar o ar para ver se não... Se cair de novo, a gente deixa ele desligado. Ó, igual o Fusca velho. Não, é só o ar, cara. Embora, deixa que vá. Bora, continuar? Podemos? Foi aí? Beleza, então vamos seguir. Recapitulando. Essa estrutura de repetição, ela faz a mesma coisa que a anterior com uma diferença. Ela primeiro processa o trecho de algoritmo que está dentro da repetição e testa no final. Veja que no exemplo anterior, antes de fazer a primeira execução do bloco que será repetido, ele testa a condição primeiro. Nessa situação aqui, nós podemos ter um caso onde ele testa e já é falso, e o bloco aqui não é repetido nenhuma vez. Nesse cenário aqui, não. Ele entra no do, processa as linhas que serão repetidas dentro do loop e testa no final. Então, aqui, ó, independente do valor de y, ele será mostrado a primeira vez, será somado 1, e só depois vai testar se ele é menor ou igual a 15. Então, vou salvar, vou atualizar aqui o P3. Então, ó, o Y, 1, 2, 3, 4, até 15. Vou fazer um teste aqui para deixar mais claro ainda essa situação. Eu vou colocar nos dois casos um valor inicial. Ele só executa aqui se x é menor que 9. Então, eu vou começar x com 16. Então, o que vai acontecer? X é igual a 16. X é menor que 9? Não. Ele não vai mostrar nenhum valor de x. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. X menor ou igual a 15. Então, eu vou pôr o y. Y menor ou igual a 15. Então, eu vou pôr o y igual a 19. Y é igual a 19? Beleza. Mostra 19, passa para 20 e aí ele encerra. Só para vocês perceberem que com do while vai ser executado a primeira vez e o teste é só no final. Salvei, atualizei, olha lá, x não teve nenhum valor e o y mostrou 19. Mostrou 19, passou para 20, y é menor que 15, menor ou igual a 15, não, parou e interrompeu a execução aqui da repetição. Beleza? Alguma dúvida? Beleza, agora vamos para o próximo, que é o for. O for, ele é bem simpaticão. O for, você cria uma variável e já inicia ela com o número, põe a condição e já faz o incremento tudo num comando só. Vamos pegar aqui o exemplo. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou criar aqui de novo. Vou criar uma outra variável agora, que vai ser a variável W. É um valor de W. Então, ó, W começa com 0, enquanto W for menor ou igual a 10, W mais mais. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou mostrar o valor de W e uma vírgula, e vou tirar esse BR, e vou colocar aqui no final, para fechar também. Então, nesse exemplo,
Eu não criei uma variável antes, eu já estou definindo a variável aqui no próprio for. Então, o for seria como se fosse um para lá do algoritmo, para quem estudou algoritmo em Portugal, né? Para, W começa com 0, enquanto W menor ou igual a 10, vai fazer tudo que está aqui dentro. Ó. E aí, depois, soma 1 no W. Vamos ver. Atualizando. O W foi de 0 a 10. O W começou com 0, e enquanto menor ou igual a 10, foi fazendo, então ele mostrou o W. Aqui, eu vou alterar todos esses 3 para mostrar uma possibilidade para vocês. Vou começar o X agora com 1, enquanto o X menor que 9, e eu vou falar que X é igual a X mais 2. Igual aqui. Igual. Então, aqui, ó, o X vai de 2 em 2. O Y vai começar com 1. E o Y vai ser igual a Y mais 3. Y igual a Y mais 3. E aqui no for, o W começa com 0, enquanto menor que 10, eu vou colocar aqui W igual a W mais 4. Vou aumentar um pouquinho aqui, eu vou colocar aqui 20, tá? Então, ó, no X, nós vamos de 2 em 2, no Y, nós vamos de 3 em 3, e no W, nós vamos de 4 em 4. Salvou. Atualizou. Olha lá. 1, 3, 5, 7, 1, 4, 7, 10, 13, 0, 4, 8, 12, 16, 20, ou seja, de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Eu estou mostrando isso aqui porque daqui um pouquinho vai ter um exercício para vocês fazerem e vai ser sequências numéricas assim com determinado padrão. Alguma dúvida aqui com relação ao for? Tá de boa? Ok. Como eu disse, o loop, esse outro aqui, nós vamos deixar para estudar quando a gente for estudar array aqui lá na frente. Na próxima aula já, ó. Porque nós vamos ver função hoje, vai ser o nosso ponto de parada hoje, as funções. Então, vamos para as funções em PHP. Bom, como nós estudamos algumas aulas, acho que na aula passada, existem algumas funções. E eu mostrei para vocês funções numéricas, funções string, e eu vou até mostrar aqui de novo, lá no nosso guia espiritual do PHP, que é o php.net, aqui na documentação em português. Aqui eu vou procurar um str qualquer aqui. Só para mostrar para vocês as funções string. Então, um dos exemplos de funções que nós temos em PHP são as funções para trabalhar com string. E tem dezenas de funções prontas para você trabalhar com strings. Essas funções, elas têm exatamente a mesma concepção dessas funções que nós vamos estudar aqui. A diferença é que essas funções já estão prontas na própria linguagem de programação. Basta você saber como usar a função. Para saber como usar, você vem aqui na documentação, na função que te interessa, clica nela, e aqui no manual, ele vai te explicar o que a função faz, como são os parâmetros, se tem valor retornado ou não, e dá exemplos. E a gente vai agora criar funções também, só que as funções que nós vamos criar são funções que ele chama de funções criadas pelos usuários. Funções definidas pelo usuário, ou seja, são funções específicas que o usuário cria de acordo com a sua necessidade. Então, nós vamos seguir aqui no tutorial para ver o primeiro tipo de função. O primeiro tipo de função é muito simples. Função, o nome que a gente inventa para a função
abre e fecha parênteses, e aqui dentro o trecho de código que será processado quando a função é chamada. Então, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Vou copiar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fechar esse P3 e vou criar um P4 só para a gente fazer os testes com as funções, tá? Então, vou fechar o P3 e vou criar aqui um P4. Novo arquivo, p4.php. Editar em nova aba. Vou colar esse negócio aqui, vou apagar tudo que a gente fez e vamos para os exemplos de função. Deixa eu copiar a função aqui de novo. Vamos colar ela aqui. Cadê? Aqui. Tá, então primeiro eu vou criar a função. Como é que a gente faz isso? Function e o nome dela. Eu vou chamar essa função de mostra MSG. Mostra mensagem. E aqui dentro vai ter uma mensagem, uma frase. Alô, galera do CPIT Cefores UFTM. Beleza. Vou fazer mais um negocinho aqui. Eco. Vamos colocar aqui mais um pedaço de mensagem, só que agora vai ser com H2. Vamos para H2. Para finalizar. Beleza. Então, criamos uma função. O nome da função é mostra MSG. Abre e fecha parênteses. Aqui começa o código da função, aqui termina o código da função. Essa função tem 2 linhas de código. Aqui eu estou dando 2 mensagens, mas eu poderia criar quantas linhas fossem necessárias dentro desse algoritmo aqui, dentro dessa função. Quero, em algum momento... vou até fazer um for aqui, ó. Vou começar a misturar o que a gente estudou. Vou fazer um for, onde uma variável x, s, começa com 1, enquanto essa variável s for menor que 5, e s mais, abre e fecha, pronto. E aqui dentro desse for, eu vou chamar a mensagem mostra MSG. Como é que eu faço? Simplesmente escrevo o nome da função, abre e fecha parênteses. Aqui, o PHP sabe que nesse ponto, ele deve chamar a função e processar o algoritmo que está lá dentro dela. Só que como esse mostra MSG vai ser executado várias vezes, vai ser executado de 1 a 4, né? Começa com 1, depois vai para 2, 3, 4, o 5 não vai processar, porque o 5 não é menor do que 5, então vai chamar a função mostra MSG 4 vezes. Vamos testar isso? p4.php. Olha lá. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e acabou. Então, a função foi processada 4 vezes. Ok. Essa é a forma mais simples de se fazer uma função. Como eu chamo de forma mais simples? A função, ao ser chamada, ela processa algumas linhas de algoritmo. Percebam que não houve troca de informação com a função, que é o que vai acontecer nos próximos exemplos. Próximo exemplo. Agora, eu tenho uma função que recebe argumentos. Então, eu posso trabalhar com uma função onde eu mando
uma informação para a função, e essa informação que eu enviei para a função será utilizada dentro do seu algoritmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar essa daqui. E aí, depois, se alguém tiver dúvida, assiste o vídeo tudo de novo. Não vou deixar todos os exemplos aqui não, tá? Ok, eu vou pegar essa mesma mostra-mensagem, só que agora ela vai receber um argumento que eu vou chamar de nome. Então, a função mostra MSG deve receber um parâmetro, um argumento, que se chama nome. E aí, esse argumento nome, ele será usado no meu algoritmo. Eu vou tirar, eu vou pôr H2 aqui também, H2 aqui também, vou trocar esse para H3 e esse para H3 para diminuir um pouco da letra. E vou colocar aqui nesse H, depois da UFTM, entre parênteses, eu vou colocar o $nome. Então, vou mostrar essa informação, mostro o nome que foi passado para a função e continuo aqui finalizando. Aí, o que eu vou fazer agora? Aqui no Mostra MSG, eu vou criar, eu tenho que mandar alguma coisa lá para o nome. E aí eu vou mandar um negócio que vai ser o seguinte. Eu vou mandar Uberaba, e concatenada a Uberaba, eu vou mandar o valor do S. $S. Só para a gente perceber o que vai acontecer aqui. Então, veja bem, ao chamar a função mostra MSG, eu mando uma palavra. E a palavra será Uberaba, espaço 1. Depois a palavra será Uberaba, espaço 2, depois Uberaba, espaço 3. Isso chega na função mostra MSG dentro da variável nome, que é utilizada aqui. Ó. Então, nesse exemplo, nós temos uma função que recebe um argumento, e esse argumento é utilizado no seu algoritmo. Então, vamos testar novamente o P4. Olha lá. Uberaba 1, Uberaba 2, Uberaba 3, Uberaba 4. O que eu quero mostrar com esse exemplo? Que eu posso ter uma função que tem lá um trecho de algoritmo e essa função recebe um argumento e esse argumento é usado no seu algoritmo. Tudo bem? Dúvidas? Ok, vamos adiante. O próximo exemplo é uma função que recebe argumentos, mas também devolve informação. Então, recapitulando, nós temos 3 tipos de função aqui. A primeira não recebe e nem devolve nada. A segunda recebe argumento e usa esse argumento dentro do seu algoritmo. E o terceiro tipo de função é aquele que recebe argumentos e devolve também argumentos, que é esse aqui, ó. Recebe argumentos e devolve argumentos. Vamos ver como é que é esse devolve argumentos. Eu vou criar um outro exemplo aqui. Vou criar a função, que é uma função nova aqui. Vai ser a função calcular salário vou fazer o seguinte, pode ser. Essa função receberá 2 argumentos. Um argumento que é o salário, chamado de salário bruto. Salário bruto. E o segundo argumento será descontos. O algoritmo dessa função irá fazer o seguinte, irá calcular
o salário líquido, que é igual o salário bruto menos os descontos. E depois que essa função calcula esse salário líquido, eu vou inventar mais um negócio aqui, deixa eu ver. Não, tá bom. Depois que é feito o algoritmo da função, os cálculos, etc., essa função deve devolver alguma informação para onde ela foi chamada. Isso é feito com return. E o return vai retornar. Retornar o quê? Salário líquido. Então, conferindo, criamos uma função, calcular salário, que recebe 2 argumentos, faz os seus cálculos, tem as suas linhas de código, e quando termina, ele retorna alguma informação. Como é que eu faço para chamar essa função? Eu vou criar aqui uma variável que eu chamo de valor. Essa variável valor irá receber o valor retornado pela função. E aí eu vou colocar aqui a função calcular salário. Vou passar os argumentos que essa função precisa. 5.000 é o salário bruto, 1.250 são os descontos. Ponto e vírgula. Então, chamei a função, passando os argumentos que ela requisita, e como essa função devolve uma informação, essa informação devolvida pela função será atribuída a essa variável. Então, aqui agora, eu vou mandar mostrar. H2 barra H2. Ponto e vírgula. Vai cair na conta o valor que foi devolvido pela função calcular salário. Entenderam esse bloco aqui? Função recebe argumentos, faz os cálculos com esses argumentos, o valor que foi calculado que deve ser retornado pela função está aqui. Ao chamar a função, eu passo os argumentos, o resultado devolvido pela função cai na variável valor, e aqui eu vou mostrar para você quanto é que vai cair na conta. Isso vai ser 5.000 menos 1.250. Vamos rodar? Só que eu mudei P5, porque tem isso aqui, P4 mesmo, né? Aqui, ó, vai cair na conta 3.750. Mandei para a função 5.000, 1.250, a função fez as contas lá para mim, me devolveu o valor que eu queria saber aqui na variável, e eu fiz o que era prudente ou razoável com essa variável valor. Mostrei para o funcionário quanto que ele vai receber. Alguma dúvida com relação a essa função aqui? Tá, então eu vou passar um exercíciozinho aqui para vocês fazerem. E vou dar aí uns 30 minutos para vocês fazerem, depois eu faço a correção. Aliás, vou deixar fazer a correção na próxima aula, porque aí vocês podem fazer o exercício agora até no intervalo, depois do intervalo a gente começa a outra disciplina, e a gente corrige esse exercício na próxima aula. Deixa eu pegar aqui um bloco de notas para me mostrar qual será o exercício. Tá, você vai fazer uma página que deve mostrar 4 sequências numéricas. Primeira sequência numérica, segunda sequência numérica, terceira sequência numérica, quarta sequência numérica. Tá. A primeira sequência numérica é o seguinte. Vai ser 1, 2, 3, 4. Eu vou trocar isso aqui. A, B, C, D, tá? Para não confundir. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Você vai mostrar isso aqui até 50.
Tá, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Ó, o número que eu vou pôr aqui, ele não necessariamente faz parte da sequência. Ele é só um ponto de parada. Ou seja, quando você for mostrar essa sequência numérica, você não deve passar além desse número. Não que ele necessariamente faça parte da sequência, ok? Entenderam isso? Então, aqui nós vamos definir que vai ser 100. 100 faz parte dessa sequência numérica? Não necessariamente, mas não precisa mostrar mais do que 100. Você vai começar 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e parar no máximo até 100. Não passe de 100, tá? A lógica dessa sequência aqui é muito simples. O próximo número é a soma dos dois anteriores. 3 é a soma de 2 mais 1, 5 é a soma de 3 mais 2, 8 é a soma de 5 mais 3, e assim sucessivamente. O próximo vai ser fácil, vai ser... Vamos fazer um de 3 em 3? 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 2. E aí o ponto de parada aqui vai ser... Bom, tudo vai ser 100, tá? O próximo, o próximo vai ser... 100, 99, não, 98, 96, 94, 92, e aí você vai até 0. O último vai ser 100, não, vou começar de 50, 45, 40, 35, 30, menos 30, menos... Só que é o contrário, né? Pode ser assim também, não precisa ser o contrário, não. Menos 35, menos 40, menos 45, menos 50. Ou seja, você vai de 50 a menos 50, de 5 em 5. São essas 4 sequências que eu quero que vocês façam. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o exercício? Podem fazer. Na próxima aula a gente começa com a correção desse exercício. Fechou? Alguma dúvida? Não, você vai mostrar a atividade. Deixa pronto aí no seu usuário. Na próxima aula, faz parte da atividade da aula de hoje. Então, as atividades da aula de hoje, dia 14 de outubro, da disciplina de linguagem de programação 1, quais são as atividades? Vamos até dar um nome para esse cara? Esse cara que vocês vão fazer vai ser o P5. Esse cara que você vai fazer essas 4 sequências vai se chamar P5.php. Então, a atividade da aula de hoje é P3, P4, P5. Beleza? Show de bola. Vamos à obra, então.